Neste exemplo, vamos analisar esse sistema dado na forma de uma função de transferência de malha aberta, GDS HDS, e como fizemos no exemplo 1, no outro vídeo, desejamos analisar o sistema utilizando ferramentas diferentes, começando com o critério de Nyquist, depois olharemos o critério de Routh-Hurwitz e, por fim, o lugar das raízes. O primeiro passo será traçar ou esboçar o gráfico polar. E para isso nós vamos utilizar alguns dos conceitos ou dos procedimentos considerados antes. Em particular, vamos começar com dois. O primeiro deles é observar que a função de transferência de malha aberta ela é do tipo 1, significa que a fase para frequências perto do zero é menos 90, então significa que o gráfico polar vai sair dessa região aqui de baixo. Okay? Outra coisa que observamos nessa função de transferência de malha aberta é que há 3 polos a mais do que zeros. Aliás, não tem zero nenhum, 3 polos. Isso também é chamado do grau relativo. O grau relativo é 3, significa que em altas frequências a fase tende a menos 270 graus. Portanto, sabemos que chegará à origem tangenciando o eixo vertical e o fará do lado esquerdo. Muito bem, então o gráfico pode ser esboçado alguma coisa assim. Okay? O formato não é exatamente relevante neste momento e observamos que ele cruza o eixo real nesse ponto. Né? Para aplicar o critério de estabilidade de Nyquist, obviamente nós precisaremos saber como é que esse ponto se relaciona com respeito ao menos 1. Né? Se o menos 1 ficar à esquerda, será uma coisa, se ficar à direita, será outra. Então precisamos encontrar em que ponto dessa trajetória ele atravessa o eixo real. Para isso, vamos lembrar que esse traçado é a resposta em frequência G de J ômega, H de J ômega. E então procuraremos a frequência ômega, que obviamente corre ao longo desse traçado. Ômega 0 está nessa direção, e aqui temos ômega tendendo a infinito. Então procuramos saber qual que é o valor de ômega que põe a resposta em frequência neste ponto. Esse ponto é um ponto em que a parte imaginária é nula. Então, nós vamos partir da resposta em frequência, que nada mais é do que a função de transferência em que troquei o S por J ômega. Isso, nesse caso em particular, é permitido porque o sistema ele não é instável. Muito bem, então vamos reescrever essa expressão na forma de uma parcela real, uma parcela real, uma parcela imaginária. Okay? Então, eu posso, por exemplo, escrever isto da seguinte maneira, colocar o K e o ômega aqui do lado de fora e operar o resto. Vou colocar aqui, por exemplo, aqui teremos 2 menos 2 ômega mais J1 menos ômega 2. Ok? Eu ainda posso multiplicar, então veja que esse denominador está na forma de uma parte real, uma parte imaginária. Posso multiplicar pelo conjugado, em cima e embaixo, de forma a ficar com apenas uma parte real no denominador. E reescrever da seguinte maneira. Esse menos vai passar para cá. Eu vou colocar toda a parte comum aqui do lado de fora. Teremos uma parte comum que é ômega 4, ômega 2 mais 1 menos ômega 2 ao quadrado. Isto surgiu do produto pelo seu próprio conjugado, então é o quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária. E aqui ficou a parte real e a parte imaginária. Isso era para ser um ômega ao quadrado.
ômega ao quadrado. Pronto. Okay? Muito bem. Agora está claro que para que a parte imaginária seja zero, essa parcela tem que ser zero. Então, 1 menos ômega 2 igual a zero. Daqui temos que o valor de ômega que anula a parte imaginária é mais ou menos 1. Em se tratando de frequência, só tomamos o valor positivo 1 radiano por segundo. Ou seja, essa frequência, quando ômega é igual a 1, estamos precisamente nesse ponto. Pois bem, então se substituirmos ômega igual a 1 nessa expressão ou em alguma das suas derivações, teremos G de J, H de J igual a menos K, que multiplica 2 sobre 4, que é igual a menos K sobre 2. Então, esse ponto daqui, sobre o eixo real, é menos K sobre 2. Claro, se menos K sobre 2 estiver à direita do ponto menos 1, teremos um cenário, se estiver à esquerda, teremos outro. Muito bem, vamos lembrar da definição de margem de ganho. Margem de ganho é o inverso dessa distância. Okay? Então, 1 sobre margem de ganho. Essa distância é K sobre 2, então a margem de ganho é 2 sobre K. Se K for 1, por exemplo, a margem de ganho é 2, né? E assim sucessivamente. Ok, vamos aplicar o critério de Nyquist a esse problema. A função de transferência de malha que foi dada não tem polos no semiplano direito, portanto, P é igual a zero. Vamos considerar primeiro esse caso aqui à esquerda. Então, vocês se lembram que esse ponto daqui é menos K sobre 2. E esse cenário diz que menos K sobre 2 está à direita de menos 1. Multiplicando por menos 1 os dois lados, eu tenho que lembrar de inverter aqui. Okay? O que significa que K é menor do que 2. Bom, nesse cenário, quanto que é o N? Então, quantas vezes esse contorno circunda o menos 1? N é igual a zero. Okay? Agora, sabemos também que N é igual a Z menos P. N é zero, acabamos de ver, e P é zero porque foi dado. Onde Z é igual a zero e o sistema em malha fechada é estável. Então, nesse caso aqui, malha fechada, estável. O que mudou aqui do lado direito? No lado direito, temos que esse ponto é menos K sobre 2 e menos K sobre 2 está à esquerda, ou seja, ela é menor do que o menos 1. Procedendo da mesma maneira, temos aqui que K é maior do que 2. K maior do que 2. Muito bem. Como é que nós vamos contar as voltas desse contorno em azul ao ponto menos 1? Faça uma semirreta do menos 1 para qualquer lado que você queira nesse gráfico. Deixa eu pegar um lado para cá. Então, vamos contar os cruzamentos. Eu tenho um cruzamento no sentido horário, 2 cruzamentos no sentido horário. Então, nesse gráfico, N é igual a 2. Portanto, fazendo essa conta, N igual a 2 é Z menos P, só que P é zero. Portanto, Z é igual a 2 e o sistema em malha fechada é instável. Por quê? Porque na malha fechada, 2 polos estão no semiplano direito. Observe que esse 2 aqui tem tudo a ver com a margem de ganho, né? Lembre-se que a margem de ganho era 2 sobre K. Então, se K passa a ser 2, estou exatamente no limite da estabilidade que é
o ponto menos 1. O critério de Routh-Hurwitz começa com a equação característica, que está aqui, eu já desdobrei ela dessa maneira, então vamos preencher o arranjo de Routh. Aqui tenho 1, 2K, e aqui 2 vezes 1, 2, menos K sobre 2, aqui é 0, portanto esse K aparece aqui também. E daqui temos as condições K maior do que 0, daqui, e também 2 menos K sobre 2 maior do que 0, onde K tem que ser menor do que 2. Para estabilidade, é precisamente o que vimos na transparência anterior. Agora, se K for maior do que 2, teremos uma troca de sinal para cá e outra troca de sinal para cá. Então, se K for maior do que 2, haverá duas trocas de sinal, portanto, duas raízes no semiplano direito, raízes da equação característica, portanto, polos da malha fechada. Outra conta que nós vamos fazer aqui. Para K igual a 2, essa linha zera, então vamos procurar o polinômio polinômio auxiliar. O polinômio auxiliar é o P de S. Vou pegar da linha de cima, vocês lembram dessa regra, 2S2 mais K, que é 2 igual a 0, onde temos que S igual a menos 1, onde, S2 igual a menos 1, S igual a mais ou menos J. Então, as raízes se tornam instáveis passando pelo ponto mais e menos J, como veremos na última imagem, que é a seguinte. Muito bem, no lugar das raízes, temos um polo de malha aberta aqui, dois polos de malha aberta aqui, portanto, sobre o eixo real, o lugar das raízes é essa parte toda aqui, essa raiz sai daqui, essa sai daqui, e como aqui há duas, uma vem para a esquerda e morre no infinito. Essas outras duas tendem para o infinito por assíntotas. No caso da diferença de três polos com respeito a zeros, as assíntotas são mais menos 60 graus e 180 graus. Volte lá nas regrinhas e você logo vai observar isso daqui. Agora, precisamos descobrir qual que é, o ponto em que essas assíntotas se encontram. Então, esse ponto, vocês lembram que é a soma dos polos menos a soma dos zeros sobre a diferença de polos e zeros. No caso é 3, Mas no caso aqui, então, temos a soma de polos. Eu tenho um polo em 0, um polo em 1, outro polo em 1, nenhum 0. E aqui eu tenho 3, isso aqui é menos 2/3. Então, se isso daqui é menos 1, menos 2/3 é um pouco mais da metade, sei lá, menos 2/3. Marque 60 graus aqui, marque 60 graus aqui, são as assíntotas. E agora sabemos que esses ramos, elas basicamente fazem alguma coisa assim, assim e assim. Pronto. Simétrico sempre. Tá? O desenho está horroroso, mas é simétrico. Pois bem, que outra coisa nós podemos querer determinar? Bom, vamos determinar o ponto em que essa assíntota cruza o eixo imaginário. O que a gente tem da geometria? Vamos chamar isso aqui, hipotenusa H, por exemplo. Isso aqui eu sei que é 60 graus, porque foi determinado como ângulo da assíntota. Então, H
vezes cosseno de 60 graus é esse trecho todo que eu sei que é 2/3, né, esse comprimento. Daqui eu acho que o H é 4/3. Agora, utilizando a relação H seno de 60 é igual a esse ponto daqui, eu vou chamar isso aqui de R, e como o H é esse valor aqui, eu encontro que o R é igual a 1, aproximadamente 15. Então, o cruzamento das raízes se dá um pouco abaixo, mas se vocês lembrarem da transparência anterior, eu sei que isso aqui é J, ou seja, 1, e isso daqui é menos 1. Né? Então, você vê que há uma certa coerência. Depois que o sistema passa, né, para o semiplano direito, são dois, né, polos que ficam instáveis, confirmando os resultados anteriores. E, por fim, vamos utilizar o critério do módulo. Vou mudar de cor aqui para dar um destaque. Então, vamos utilizar o critério do módulo para, a partir desse diagrama, descobrir qual que é o valor de K para o qual o sistema se torna instável, passando por aqui. Muito bem, o critério do módulo diz que esse valor de K é 1 sobre o módulo de G em S0, H em S0. Okay? Então, vamos lá. Lembre que isso aqui é numerador sobre o denominador e o numerador é 1. Então, já vou escrever aqui em cima os módulos. Liga daqui a aqui, que distância que é essa? Eu sei que é 1. Então, o módulo é 1. E agora eu tenho que ligar daqui a aqui, só que aqui e daqui são 2 vezes. Né? Observe que isso aqui forma um triângulo retângulo. Então, isso daqui é a hipotenusa. Então, a hipotenusa é o quadrado dela, então vou tirar a raiz do quadrado desse cateto, que é 1, mais o quadrado desse cateto, que é 1. Raiz de 2, só que 2 vezes, porque eu tenho 2 polos aqui, né? Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. 2 vezes 1 é 1, dividido por 1 é 2. Está aqui o valor de K igual a 2, que é o valor que nós já obtivemos anteriormente, como sendo aquele valor crítico de K a partir do qual o sistema se torna instável.